Eu estou aqui em Torre Pelite para falar sobre os valdenses, considerados o Israel dos Alpes. Mantinham a fé em Cristo Jesus como único mediador entre Deus e o homem, sustentavam a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e vida e santificavam o verdadeiro sábado. O caminho da fé foi regado com sangue, o sangue do seu martírio. Nos vales alpinos do norte da Itália e no sul da Suíça, prosperou por vários séculos um grupo de irmãos com características singularmente especiais, a quem a história designou com o nome de valdenses. Um dos homens mais conhecidos e destacados dentre eles foi Pedro Valdo, um bem-sucedido comerciante e banqueiro de Lyon, que depois de uma atenta leitura da Bíblia, ficou impactado profundamente com as palavras de Jesus em Mateus 19. Se você quer ser perfeito, você deve vender tudo o que tem e entregar aos pobres e depois me seguir. Então você terá um tesouro no céu. Aí ele resolveu, em consequência disso, em 1173, distribuiu sua fortuna com os pobres, deu uma parte para a esposa e começou então uma vida itinerante de pregação do Evangelho. Outros companheiros seus, amigos, se uniram a ele e viajaram juntos, pregando do mesmo modo a mesma pregação. Em 1179 até pediram ao Papa Alexandre III uma licença especial para que pudessem continuar com seus trabalhos, mas a licença foi negada. Mais adiante eles foram inclusive excomungados em 1184. Muitos creem que a expressão valdense venha de Pedro Valdo, por causa de Valdo, ou Pedro de Valdo, como alguns preferem, mas é bem provável que valdense venha do verbete francês valois, que quer dizer pessoa do vale. Verbete este que aparece em muitos manuscritos muito tempo antes de Pedro Valdo, porque os valdenses já existiam antes de Pedro Valdo. Pedro Valdo morreu em 1217. Como os missionários valdenses estavam invadindo o reino de Satanás, o inimigo instigou Roma a exterminá-los da face da terra. Em 1177, o Papa Alexandre III promulgou uma bula contra os valdenses. Essa bula convocava todos os membros da Igreja Romana para que se unissem à cruzada contra os assim chamados hereges. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus em seus lares montesinos. Puseram-se inquisidores e em suas pegadas corriam, e a cena do inocente Abel tombando ante o assassino Caim repetia-se frequentemente. Reiteradas vezes foram devastadas as suas férteis terras, destruídas as suas habitações, suas capelas, de maneira que, onde houvera campos florescentes e lares de um povo simples e laborioso, restava apenas um deserto e nada mais. Apesar das cruzadas contra eles e da desumana carnificina a que foram sujeitos, expostos, deste colégio, conhecido como Colégio dos Barbas, eles continuavam a mandar os seus missionários e espalhavam a preciosa mensagem da verdade. Eram perseguidos até a morte, contudo seu sangue regava a semente lançada, e esta nunca deixou de produzir fruto. Assim os valdenses testemunharam de Deus séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos em muitos países, plantaram a semente da reforma que se iniciou no tempo de Wycliffe.
cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada avante até o final do tempo por aqueles que também estão envolvidos e dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, conforme Apocalipse 1:9. Muitos irmãos sofreram o martírio durante a perseguição que se seguiu, que se desencadeou a partir desse tal decreto real. Os valdenses reconheciam na Escritura a única autoridade final e definitiva para a sua fé e práticas. Criam na justificação pela fé e rejeitavam as obras meritórias como fonte de salvação. Em 1212, um grupo de 500 valdenses de várias nacionalidades foram detidos em Estrasburgo e queimados na fogueira pela Inquisição. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Escrituras Sagradas. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito na língua materna. Tinham a verdade incontaminada e isto os tornava objeto especial do ódio e da perseguição. Os jovens valdenses decoravam partes inteiras da palavra de Deus, da Bíblia. Também se ocupavam em copiar a Escritura, a palavra. Alguns manuscritos continham a Bíblia toda, outros apenas breves porções. Aqui algumas simples explicações do texto eram acrescentadas por aqueles que eram capazes de comentar as Escrituras. Assim se preservaram os tesouros da verdade da palavra de Deus. Das suas escolas nas montanhas, alguns dos jovens foram enviados a instituições de ensino nas cidades da França ou da Itália, onde havia campo mais vasto para o estudo, pensamento e observação do que nos Alpes nativos. Nas universidades encontravam os jovens valdenses oportunidade para testemunhar do Evangelho. A sua meta principal era seguir a Cristo, guardando as suas palavras e imitando o exemplo do Senhor Jesus. Apesar do seu relativo e tranquilo isolamento, as constantes atividades missionárias dos seus apóstolos atraíram finalmente para si a atenção e o ódio da Igreja Católica. Por sua fé, se tornaram objeto do ódio implacável da Inquisição. Mais adiante, em 1380, um emissário da Igreja Oficial foi enviado para ocupar-se com eles nos vales de Piemonte. Centenas de irmãos e irmãs morreram, foram queimados e seus bens foram repartidos entre os seus perseguidores. A perseguição se agravou em 1400 e então muitas mulheres e crianças foram forçadas a procurarem o refúgio nas altas montanhas. Em 1486 se emitiu uma carta pontifícia em oposição aos valdenses e os vales foram então invadidos por um exército de 8.000 soldados, cujo objetivo era extirpar da face da terra os hereges. Da experiência dos valdenses, aprendemos que um remanescente fiel lutou, sofreu e morreu por Cristo durante vários séculos de escuridão e apostasia, quando parecia que a fé bíblica tinha desaparecido da terra. As fogueiras se multiplicavam e os horrores pareciam não ter fim. No entanto, a sua fé sobreviveu e prevaleceu através de toda aquela imensa maré de malignidade que ameaçou erradicá-los por completo. Os valdenses mantiveram erguida a chama e a fizeram chegar até os nossos dias para nos dizer que em todos eles brilhou de maneira clara e singular a luz invencível de Cristo e o seu Evangelho eterno, no meio de uma diversidade implacável. Por isso, o seu legado espiritual resulta imperecível. Ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, porque as suas obras com eles seguem. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Lá no céu, muitos dos salvos terão a cor vermelha na orla de suas vestes e ficarão bem próximos do Salvador. São os mártires, deram a vida pelo Evangelho. Os valdenses
farão parte desse grupo.